A mensagem de reflexão deste sábado, dia 11 de maio de 2024. Por trás de cada pessoa existe uma história que ninguém conhece, mas que a maioria se acha capaz de julgar. Sim, as pessoas têm o péssimo hábito de julgar os outros, mesmo sem conhecer, né? Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga que acompanha todas as manhãs aqui, essa mensagem de reflexão, essa frase onde eu me inspiro da minha forma de entender o que quer dizer determinada frase. Quantas vezes você olhou para alguém e fez um julgamento rápido, sem saber de nada sobre a vida dessa pessoa? Já parou para pensar nas histórias que habitam por trás de cada rosto que cruza o seu caminho? Quantas vezes você julga a pessoa, inclusive pela aparência? Todos nós, de alguma forma, somos culpados disso. Nós julgamos os outros sem entender. Nós condenamos, às vezes, as pessoas sem conhecer. Rotulamos as pessoas sem perguntar. Mas será que isso é justo? Será que isso é humanidade? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. A verdade é que cada pessoa carrega consigo um universo inteiro de experiências. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm desafios. Por trás de cada sorriso pode haver ali uma dor profunda. Por trás de cada olhar confiante podem existir inseguranças e medos. Fazer um exercício mental mais uma vez aqui com você, que eu gosto sempre de fazer isso. Imagine-se por um momento a jornada de alguém que você julga sem nenhuma piedade. Talvez essa pessoa já tenha enfrentado batalhas que você nem imagina. Talvez essa pessoa tenha vencido obstáculos que você sequer considerou. A gente não sabe a batalha alheia. Quantas pessoas estão com dores nesse momento e trabalhando, fazendo o seu trabalho? Imagine-se por um momento como um atendente de uma loja. Você está com uma dor insuportável, porém você tem ética. Você sabe que precisa trabalhar, sabe que precisa atender bem o seu cliente. E quantas vezes alguém entra nessa loja e julga você pela sua cara não tão agradável naquele dia específico. Até porque você está com dor e não quer transparecer isso para o seu cliente. Mas você se torna um pouco diferente. A dor é insuportável, a dor física, ou uma dor psicológica pode ser também. E aí aquela pessoa te julga. Isso não é legal, né? Isso não é bacana. E ocorre da mesma forma. O contrário também. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que não estão tão agradáveis, não estão tão receptivas assim. E nós o que fazemos? Julgamos essa pessoa. Esse cara é antissocial, vive emburrado. Quantas vezes a gente já ouviu isso e fez isso com as outras pessoas? É preciso parar. Então, se ao invés de você julgar, você tentar se compreender aquela outra pessoa. Isso chama empatia, se colocar no lugar do outro. Se ao invés de condenar a outra pessoa, nós oferecêssemos compaixão. E se ao invés de rotular as pessoas, todos temos o péssimo hábito de rotular esse ou aquele, nós nos dispuséssemos a ouvir aquela pessoa, antes de colocar um rótulo. Cada história de todos nós é única. Cada história é complexa. Cada história é digna de ser conhecida. Cada pessoa merece ser vista além das aparências, além daquilo que elas nos mostram, além dos preconceitos, além dos estereótipos. Hoje, infelizmente, com as redes sociais, as pessoas rotulam a pessoa sem sequer conhecer. Vê a pessoa ativa, às vezes, na rede social ou não, acaba vendo aquela fotografia e coloca ali o contexto que você quiser. Não é assim que a gente interpreta as pessoas? Mas é preciso ponderar. Opa, eu não conheço essa pessoa. Eu não sei seus hábitos. Eu não sei sua história. Eu não conheço sua ética. Eu não conheço o seu caráter antes de julgar as pessoas. Infelizmente, hoje, com a popularização das redes sociais, que muita gente usa para o mal, fazem isso. Sem sequer conhecer a pessoa, já julga. Da próxima vez que você sentir vontade de julgar alguém, primeiro a gente não ganha para julgar ninguém, né? Começa por aí. Quem deve julgar é o juiz, né? Ou um júri, né? Que julga e o juiz determina a sentença. É assim que funciona, na justiça. Então a gente não deve julgar ninguém, de forma nenhuma, condenar uma pessoa. Eu acho que a gente tem que ser solidário com as pessoas que precisam, a gente tem que ser
se colocar no lugar do outro, sempre entender as razões por que levaram aquela pessoa a agir dessa forma, porque cada pessoa tem uma história, como eu disse, tem uma dor ali, tem um trauma da infância, tem muita gente com trauma, todos nós temos traumas, esse é fato. Talvez o seu trauma é diferente do meu, que é diferente do outra pessoa, mas todos nós carregamos cicatrizes, cicatrizes da história da nossa vida. E é essas cicatrizes que nos faz ser quem somos hoje. E para algumas pessoas a evolução é necessária. Para outras, essas pessoas acabam esquecendo da sua evolução para criticar, para julgar o hábito do outro, a maneira como o outro se comporta, a maneira como o outro ama. Existem infinitas formas de amar. Tem pessoas que criticam, tem preconceito com relação a determinado gênero. As pessoas que criticam os outros sem saber o porquê aquela pessoa cometeu aquele ato, às vezes impensado, às vezes um ato estúpido. Sim, mas é preciso entender o porquê levou aquele... Condenar uma pessoa. Tem muita gente que pratica, infelizmente, né, o suicídio, tirar a própria vida. Mas o que levou essa pessoa a tirar essa própria vida? Tem gente que vai, é covarde quem faz isso. Não, calma lá. Não julgue as pessoas. Em hipótese alguma, não julgue sem conhecer a fundo. Por que aquela pessoa age daquela forma? Por que aquela pessoa ou não sorri ou sorri demais? Por que aquela pessoa faz piada com tudo? Tudo tem uma explicação racional, lógica. Então é nesse sentido. Eu quero agradecer a todos vocês que me ouvem, né? Se dispõem alguns minutos para me ouvir. A minha reflexão não significa que é a verdade. E esse momento de reflexão eu faço para que você também tire suas próprias conclusões dentro de uma frase, dentro de um contexto. Então, empatia. Empatia é a palavra para transformar julgamentos em compreensão e desconhecidos, às vezes, em amigos. Quantas vezes a gente fala, né? Ouviu dizer que aquela pessoa não foi boa com um colega, com um amigo, e você passa a odiar aquela pessoa sem sequer conhecer. Dê tempo ao tempo. Seja mais flexível. Seja mais humano. Seja mais empático. Por trás de cada pessoa existe uma história que ninguém conhece. Cicatrizes, batalhas que ele venceu ou deixou de vencer. E a maioria das pessoas se acha capaz de julgar. Pense nisso. Ótimo final de semana.